usar alguns textos aqui. E o primeiro deles está em 1 Coríntios 13, 8. Só a parte A. E depois aí eu vou falando mais sobre o que eu quero falar nesta noite. O tema da mensagem é amar, uma estratégia vencedora. Amar, uma estratégia vencedora. Amém? Diz assim, na versão NVI, só essa parte A desse versículo: o amor nunca perece. E tem na versão revista e corrigida que diz assim: o amor nunca falha. Eu gosto mais dessa versão. O amor nunca falha. Nós sabemos que nós estamos expostos e nós estamos cotidianamente em guerra. Para termos paz com Deus, nós abrimos uma guerra contra o inimigo das nossas almas. Ele está todo o tempo a rodear as nossas vidas, a investir contra nós, para que nós de alguma forma possamos desonrar a Deus e desonrar os nossos irmãos. Para que o intento dele é de causar alguma coisa ruim na humanidade o tempo todo, no meio dos cristãos, para que nada ande bem. Um autor, um homem mais ou menos do século V, ele diz assim: se quer paz, prepare-se para a guerra. Todo mundo já ouviu isso daí, né? Isso daí eu já vi isso no estádio de futebol, tem aquelas faixas das torcidas organizadas e está lá escrito: se quer paz, prepare-se para a guerra. Mas eu não estou falando dessa guerra aqui. A nossa guerra, ela não é no nível das armas. Até porque, se fosse no nível das armas, eu nem saberia manusear uma arma. Então, ia ser perigoso contra mim mesmo. Se alguém me der uma arma, eu não sei nem manusear. Paulo, ele falou assim: as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então, nós sabemos que nós temos arma, nós temos estratégia para a nossa batalha de todos os dias. E não sei se você já percebeu, quando há um debate, se você perceber, cada um dos debatedores, ele sempre leva o outro para o campo onde ele sabe mais. Você já percebeu isso? Ele nunca debate na área que o outro sabe mais. Ele traz para a área dele para debater. O inimigo das nossas almas, ele quer nos levar ao campo de batalha que ele domina. Ao campo de batalha do ódio, ao campo de batalha da mentira, ao campo de batalha da ira. Então assim, se ele levar e a gente permitir de ir guerrear com ele no campo onde ele domina, certamente a nossa estratégia não vai dar certo. Certamente em pouco tempo nós vamos ser vencidos. Então aqui eu tenho alguma coisa a falar nesta noite sobre uma estratégia, que é nós irmos lutar no campo que a gente domina, no campo que Deus preparou para nós batalharmos as nossas guerras. As armas que nós temos, elas são armas poderosas, que muitas vezes elas não parecem eficazes, mas nós que conhecemos o poder de Deus, nós vemos que essas armas são eficazes para nós nos mantermos felizes e fiéis ao nosso Deus. Esses dias eu estava ouvindo uma declaração, uma entrevista daquela Fernanda Brum, e Deus falou fortemente com ela. E aí quando Deus falou com ela, ela foi descobrir depois, foi encurtar a história, né? Tem uma história bonita dela. E ela falou que quando Deus falou com ela, a avó dela estava 3 dias em jejum, para Deus falar com ela. Então eu posso dizer que as nossas armas, elas são poderosas, porque quando o Pai sabe aquilo que nós estamos falando, Ele vai lá e opera, aonde quer que seja. E uma das armas que nós temos é o amor. Esse não parece tão eficaz, né? Amar quem não nos ama. Isso é tudo muito difícil. Mas uma estratégia é o amor, porque o amor ele não falha.
O amor não falha. Vai falhar um monte de coisa, e depois eu leio o versículo todo. Muita coisa vai falhar, vai passar, mas a palavra de Deus diz que o amor não passa, ele não perece, ele não falha. Nós vamos falhar um dia. No dia que o nosso corpo falhar, nós vamos ser recolhidos para o céu com o Senhor. Não é assim? Então tudo vai falhar aqui nessa terra, mas o amor de Deus não falha. E aí nós precisamos, para lutar no campo, que a gente sabe, a gente precisa saber primeiro o que é o amor, né? O que é amor? O que é amar? Amar tem muitas definições. É que nem procurar como é que é a definição de vida. Ninguém consegue definir em uma frase. Mas amar, assim, ela quer dizer, é um desejo em sua forma pura pelo bem-estar do outro. Então, desejar o bem para o outro é uma forma de amar. Reconhecer o valor do outro é amar. Dedicar em servir ao outro é amar. Querer para o próximo o mesmo que a nós mesmos, isso é amar. Logicamente, no estado normal da vida, né? Às vezes a pessoa está depressiva, ela não quer nem viver, ela não consegue amar o próximo porque ela não se ama. Eu estou falando de quem se ama, está equilibrado emocionalmente, ela consegue amar ao outro como ela mesmo se ama, né? Quando nós dizemos que amamos a igreja, nós não amamos essas paredes, até porque ninguém quer ficar aqui para sempre. Um dia a gente quer crescer ainda mais ainda, mas nós amamos o sistema, nós amamos as pessoas, nós queremos servir. O amor extrapola sentimentos. Quando a gente fala amor, ele envolve sentimento, mas amar e servir ao próximo extrapola os sentimentos, né? Dizer que nós amamos alguém implica em ser servo dele. Você já imaginou isso? Quando a gente fala eu te amo, você está dizendo também na sua fala, vem junto, que você quer servir a ele. Porque se amor é servir, se amor é querer o bem, se amor é você fazer algo de bom para aquela pessoa, automaticamente já nos tornamos um servo daquela pessoa. Olha o que a palavra de Deus diz em 1 de João 3,16. Nisso conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Você ama seu irmão? Trabalha por ele. Ora por ele. Faz as coisas por ele. Isso é amor. Quando nós vemos a passagem, até que o pastor falou, comentou alguma coisa no domingo, Mateus 25, 35 e 36, bem conhecido, esse é o versículo da capelania, né? É o versículo da capelania esse aqui. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer. Eu tive sede e me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês me acolheram. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Essa é a atitude do amor. Porque o verbo amar, quando é um verbo, ele traz uma ação. Porque é muito fácil, muitas vezes a gente falar, eu amo. Mas quem ama está lá. Quem ama faz algo. Quem ama não fica parado dizendo eu amo e não faz nada. Está vendo alguém enfermo, mas não visita. Está vendo o seu irmão passando fome, mas não dá nada. Isso não é uma forma de amar, né? Aqui é uma simples atitude. Olha bem, eu fiquei relendo esse versículo, porque tem coisas aqui que ele fala que dá para nós fazermos. Levar comida, a gente pode levar. Levar a água a gente leva, a roupa, geralmente todo mundo tem uma que pode doar. Acolher uma pessoa, mas o enfermo, não dá para nós curarmos o enfermo, a não ser no poder de Deus. Mas, olha o que ele diz aqui, ó, eu estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Então alguém estava lá com o enfermo. Não está falando que ele foi curado, mas está falando que tinha alguém assistindo ele. Eu estive preso. E não está dizendo aqui, eu estive preso e vocês me soltaram. Não, eu estive preso e vocês foram me visitar. E aqui é a parábola de um rei, mostrando que quando nós fazemos isso a qualquer um, nós estamos fazendo ao próprio rei, que é o nosso Deus. Então o amor, amar, é servir alguém, é uma estratégia
de vitória para as nossas vidas, né? Tem tantos livros aí, 5 passos, né, para alcançar a vitória. Eu quero falar que o amor é uma estratégia de vitória. O amor vai te dar muitas alegrias, mesmo que muitas vezes pareça que aquilo que você faz de bom, ninguém retribua. Pode ter certeza que quando você está amando as pessoas, elas estão recebendo algo de Deus através da sua vida. Não é sobre o outro, é sobre cada um de nós. É sobre a nossa atitude. E o amor, essa frase eu tirei de um comentário bíblico, diz assim: o amor é a estrada mais rápida para o aperfeiçoamento. Você quer ser um cristão melhor? A estrada mais rápida é amar. O amor é aquele elemento que dá sabor a todas as demais atividades. É o amor. Não tem gente que faz as coisas com amor enorme, que você fala, nossa, que bonita a pessoa fazendo. Que bonito aquilo. Mas tem vezes que a outra pessoa faz aquela mesma coisa, mas com uma má vontade. Não é assim? Um dia eu estava numa festa e era um casamento. E aí tinha um menino lá atendendo com tanta má vontade. Aí quando ele foi atender a gente, eu peguei lá o salgado, aí o outro irmão estava do lado. Aí o menino foi embora e falou, esse está numa vontade, né? Era perceptível que a má vontade era tão grande. Assim, quando alguém ama, é perceptível que você ama, que você está derramando amor sobre outra vida. Essa é a diferença do cristão. E eu queria ler aqui, agora, o 1 Coríntios 13:8 inteiro, que diz assim: o amor nunca perece, mas as profecias desaparecerão, as línguas cessarão e o conhecimento passará. São todas coisas maravilhosas. São todas as coisas maravilhosas. Mas dessas coisas aqui, o amor prevalece sobre elas. O amor prevalece. Eu gosto de tudo isso. Eu gosto de tudo isso. Mas o amor, ele é mais eficaz ainda. Ele não vai cessar. Ele serve pela eternidade. E aí, eu queria falar sobre 2 pessoas, né? Uma mais conhecida, uma menos conhecida. Eu não sei se todo mundo já ouviu falar de Alexandre o Grande, ou Alexandre Magno. Isso é muito conhecido, né? Alexandre o Grande, ele subiu ao poder com 20 anos, porque o pai dele morreu. E ele dominou ali da Macedônia até a Índia. Ele foi dominando tudo, espalhando, né, a cultura grega, né, levando o seu império, aumentando o seu império. Provavelmente ele era um grande estrategista, porque ninguém consegue ganhar nada dessa forma sem ser um grande estrategista, né? E ele subiu ali nesse comando aos 20, aos 32, ele morreu. Ainda não se sabe direito. Eu lendo lá, ninguém sabe direito como é que foi a morte dele direito, né? Ele morreu e o império dele, poucos anos, foi dominado pelo Império Romano. O Império Grego está 350 anos antes de Cristo. Quando nós vemos a história de Cristo, nós já vemos que ali o período é romano. Embora o Império Grego, ele falou muito, ele espalhou tanta cultura que a Bíblia, o Novo Testamento foi escrito em grego. Então era uma cultura que ficou, mas o império foi dominado por outro. E os impérios, eles passam. E aí nós vemos sobre Jesus. Jesus, ele subiu a fazer o seu ministério, começou o seu ministério aos 30. Aos 33,5, ele entregou a sua vida, porque ninguém podia matar Jesus, ele mesmo teve que entregar a vida. Ele não era dono de nada. Jesus, como pessoa, ele não era dono de nada. Ele diz assim, ó, o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Ele não tinha lugar algum para a vida dele. Sentou à mesa com cada discípulo em humildade ali. Jesus se expôs. Jesus desenvolveu um relacionamento. O relacionamento era o forte de Jesus. E a sua estratégia foi o amor. Se você olhar, a estratégia de Jesus foi o amor. Ele poderia ter feito muitas coisas, mas ele preferiu nos amar. Ele se despiu da sua glória e desceu aqui e nos amou. Amou a cada um, né?
E ele morreu e o seu reino foi estabelecido poderosamente. Nós só estamos aqui porque o reino de Jesus foi estabelecido. Senão, naquela época, os apóstolos já tinham ido embora, já tinha todo mundo indo embora, falou, não vale mais a pena porque Jesus morreu. Mas não foi assim. Eles ganharam ainda mais força, porque quando eles viram o que Jesus fez, viram Jesus ressurreto, foi maravilhoso demais. Foi maravilhoso demais. Eles não poderiam parar. Se isso fosse uma farsa, eles provavelmente teriam ido embora. Como que eles iam também dar a própria vida por uma coisa que era uma farsa? Mas eles viram aquelas coisas acontecer e eles espalharam a boa notícia do Evangelho. Mas eu aí agora, para não falar que é alguém da Bíblia que está falando, eu quero usar a figura do Napoleão Bonaparte, que viveu no século XVIII, um francês, estrategista, comandante, né? Não era qualquer um, não era um simples, era um homem da cabeça do povo ali, que dominava, que tinha um exército aos pés dele. E aí ele disse assim, palavras dele, eu estabeleci o meu império. Mas do que dependia o meu império? Da força. Jesus sozinho estabeleceu o seu império sobre o amor, e até os dias de hoje, milhões morreriam por ele. Glória a Deus. Tem pessoas em todo o mundo morrendo por Jesus, dando a vida, gastando a vida, trabalhando, fazendo coisas. Quem faz alguma coisa aqui para Alexandre o Grande? Ninguém. Quem faz alguma coisa para Napoleão Bonaparte? Ninguém. Mas por Jesus, até hoje nós estamos trabalhando, muitos estão dando a vida, muitos estão sendo felizes, porque Jesus está vivo e o império dele não pode ser derrotado. O império vai passar, os Estados Unidos estão caminhando para passar já, está vindo a China agora, está caminhando para passar, e é assim que vai acontecer, mas o império de Jesus, o reino do Filho amado, não vai passar, até o dia que ele vier buscar a igreja para nós ir reinarmos com ele no céu, na presença dele. O amor não falha, o amor não falha. O amor que você dá a alguém, ele não falha. Não é sobre o outro, é sobre você. O amor não depende do outro, o amor depende de nós. Nós somos os cristãos. Nós que precisamos dar o nosso amor, sem esperar que o outro faça primeiro. A atitude é nossa. Jesus nos ensinou. Jesus serviu. Jesus lavou os pés. E aí, o segundo texto que eu queria ler, o versículo só, Lucas 6,32, que mérito vocês terão se amarem aos que os amam, até os pecadores amam aos que os amam. Se nós amarmos quem nos ama, é muito fácil. Se eu for ficar procurando aqui na igreja, vai ser fácil, nosso relacionamento é bom, é fácil. Mas e quando nós estamos fora deste contexto, estamos no nosso trabalho, na nossa escola, aonde quer que seja, na nossa família? Se nós amarmos quem nos ama, nós não estamos fazendo diferença alguma. As pessoas reconhecem o cristão pelo amor, como ele se porta, o que ele faz. Pode perceber, você está num lugar, as pessoas estão olhando para a sua reação, elas querem saber o que o crente faz. Eu era assim, antes de eu ser crente eu gostava, eu provocava para ver até onde o crente ia, sabia? Mas sabe que no fundo do meu coração, quando ele era firme eu gostava, porque eu olhava assim e falava, mas pelo menos esse crente não é frouxo, que nem, né, uns que a gente encontra por aí, qualquer coisa já está estragado, já deixou, já se levou, e eu ficava feliz, porque às vezes na nossa turma, alguns se convertiam, e aí eles apareciam lá, aí a gente provocava, só para ver até onde ia, e muitos se superavam, falavam, esse daí tá bonzinho, esse daí virou um crente bom, né? E é assim. O que aconteceu lá em Antioquia? Antioquia, não foi eles que declararam que eram cristãos, eles disseram para a sociedade, nós somos cristãos. Foi a sociedade que olhou para eles e chamaram eles de cristãos.
A sociedade da época olhou e falou: realmente eles são pequenos cristos. Eles andam que nem Cristo andou. Eles fazem o que Cristo fez. E talvez amar vai ser a coisa mais difícil das nossas vidas. Não é difícil? Amar quem nos ama, está tranquilo. Eu falar que eu amo a Josi, eu amo a minha filha, amo minha mãe, isso é a coisa mais fácil da vida. Mas e quando aquela pessoa que me importuna, eu sei que ela não me ama e eu tenho que amar ela? Aí que começa, que saímos da nossa zona de conforto. Pastor Cláudio Duarte, ele é muito brincalhão. Ele fala que vontade de separar da mulher dele nunca deu não, mas de matar. Ele é brincalhão, ele falou: vontade de separar eu não tive não, mas de matar, pegar pelo pescoço, às vezes e torcer, né? Briga de casal, normal, né? É uma brincadeira ele fazendo numa pregação. Nós precisamos da graça de Deus para amar. Nós precisamos estar neste campo de batalha com a estratégia certa, que é a graça de Deus, onde Deus nos tira da nossa zona de conforto e permite que as pessoas cheguem, que precisem ser amadas, para nós vencermos a nossa natureza corrompida e amá-las do jeito que elas são. Deus nos chama para passar de nível, para subir um degrau. Quando nós conseguimos vencer esse tipo de situação, nós estamos passando do nível natural para um nível espiritual, porque o amor ele não passa, ele não morre, ele não perece. E Deus está esperando isso de nós. Se nós queremos crescer no Evangelho diante de Deus, diante da nossa comunidade, nós precisamos amar. Amar principalmente quem nem quer nada de nós, quem nos ama. E às vezes quem nos ofende. Não é assim? É difícil. O amor, ele extrapola o comum. Porque o comum é o amar quem me ama. É o dar a quem me dá. Isso é o comum. Muitas vezes é mostrar, vou abrir aspas, um amor mentiroso para conseguir aquilo que quer. Não tem gente que usa o outro, um amor, finge que gosta, finge que está junto, mas ele quer alguma coisa sua e quando ele tem, ele vai embora. Às vezes, o mundo, o comum é assim, usar pessoas, ferir pessoas, é um amor interesseiro, é um amor que não é o amor de Deus, não é o amor cristão, nem é aquilo que nós aprendemos, é um amor com o amor do mundo. E esse amor comum, ele é muito baixo para nós. Nós temos um amor muito melhor. Um amor que vem do Pai para nós e que irradia para os outros. E Deus está nos chamando para isso. Se você for para o campo de batalha e usar a arma do seu inimigo, você estará derrotado certamente. Você estará cheio de ódio no seu coração. E vai lutar com a arma do inimigo. E lutar com a arma do inimigo você vai perder. Nós vamos ser prejudicados. Nossa arma é amor, é joelho no chão, é jejum, é oração, é amar o próximo. Essas são as nossas armas. E muitas outras aqui que Deus nos deu. O sentimento não é emoção. Eu estou emocionado, agora eu te amo. Não é emoção, é compaixão, é cuidado, é preocupação. O amor é compromisso e não conveniência. O amor é algo que você deseja e não reflexo das suas emoções. Não, eu acordei hoje bem, eu te amo. Amanhã eu acordo mal, eu não vou fazer mais nada. Eu não quero saber da humanidade. Ninguém presta, porque me xingaram. Porque fizeram um post lá, porque me cancelaram. Não é assim? Hoje em dia, se você soubesse que a pessoa não gosta muito de você, ela te cancela das coisas. Deixa ela cancelar. Não cancele o seu amor, porque o amor vem de Deus para nós. A gente quer um mundo melhor, começa em nós. Aquele chefe chato, vence ele com amor. Aquela pessoa ruim, vence ela com amor. Talvez ela vai ainda ficar balançada, mas quando você trata alguém com amor,
você, como diz a Bíblia, você coloca cinza sobre a cabeça dela, você envergonha muitas vezes a atitude ruim que ela tinha com você, porque você amou ela. Esse é um nível de maturidade cristã. Um pouco mais depois do versículo que eu li, que é aquele de 1 Coríntios 13:8, o 13:11, ele diz assim, ó: quando eu era menino, eu falava como menino, eu pensava como menino, eu raciocinava como menino. Mas quando eu me tornei homem, eu deixei para trás as coisas de menino. E amor, conseguir passar, subir esse degrau, mostra a maturidade cristã, igreja. É muito normal que o menino pense que nem menino. É muito normal, e está certo ele pensar que nem um menino. Ele raciocinar que nem um menino. Isso é o começo de uma vida. Mas ao longo de uma vida nós não podemos, né? Pensou eu com 40 e lá vai fumaça, né? Ter a atitude de uma pessoa de 15, 10. Você não vai esperar isso de mim, vai esperar isso de mim? Você falou, o irmão ali é meio criança, né? É meio juvenil ainda. Ele tinha que estar a ideia dele tinha que ser melhor. Então você espera isso de alguém que é mais velho, né? Então, o amor, quando nós conseguimos passar o amor, demonstrar o amor, viver o amor de Deus, isso mostra que nós já estamos num grau de maturidade melhor. Nós já não pensamos como menino, já somos mais maduros. Jesus nos chamou para viver em um alto padrão, igreja. Alto padrão. Viver em amor é um alto padrão. Lutar essas guerras no campo que Deus nos deu é viver em alto padrão. É um alto padrão. Viver o melhor possível é amar. Uma outra estratégia, Mateus 22:37, respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O que é o contrário de amor? Não é desamor, é indiferença. A indiferença é o contrário do amor. Porque se o amor se importa, se o amor se preocupa, se o amor vai atrás, se o amor vê alguém que precisa e vai ali, alcança através do amor, a indiferença, ela não liga para nada. A indiferença é quando a gente não se importa com nada. Não se importa se o ser humano está bem, e às vezes isso vem na nossa vida que a gente não liga nem para quem é do nosso lado. Né? Assim, às vezes você vê casais assim, que um dia fizeram votos de amor e viveram melhor, e aí anos depois, eles vivem até muitas vezes assim. Indiferente, tanto faz se o outro gostou, se não gostou, se quer, se não quer, se está bem, se está mal. Essa é a indiferença. E às vezes, nós precisamos muitas vezes lutar para não voltar à nossa natureza terrena, porque é fácil. Nossa natureza pecaminosa é muito fácil, ela vem à tona, nós queremos retribuir e fazer o mal ao outro que nos fez. E a palavra de Deus, ele já começa, ame ao Senhor, ame o Senhor. Como você tem que amar o Senhor? Com tudo que você é. Entendimento, inteligência, sua força, sua memória, tudo que nós temos que amar ao Senhor, porque nós não somos indiferentes. Se você notar, quando nessa passagem de Mateus 22:37, é um homem da lei, um especialista na lei, mestre da lei, um fariseu. Ele vai até Jesus, questionar Jesus, o que devia fazer. E aí Jesus fala isso para ele. E aí esse homem repete tudo, no Evangelho de Marcos ele repete tudo que Jesus falou, afirmando que Jesus está certo. Jesus, então você está certo, né? Como se Jesus precisasse, né, da afirmação do fariseu, né, para saber se estava certo ou errado. E aí, mas no Evangelho de Marcos, irmãos, ele dá um detalhe ainda maior no texto. Ele diz assim, o homem respondeu e Jesus complementou, diz assim, Marcos 12:34, vendo que ele tinha respondido sabiamente, Jesus lhe disse, você não está longe do reino de Deus. Irmãos, ele era um fariseu,
ele sabia tudo da lei. Ele estava nas praças, né? Que os fariseus foram muito condenados, né? Que eles estavam querendo muito se aparecer pelo conhecimento. Ele era um homem que sabia tudo. Ele sabia do meio da religião, ele sabia do sacrifício, ele estava envolvido com tudo. Nas praças, ele fazia as orações. Aí você fala assim, é um homem de Deus. Aí Jesus falou que ele não era, irmão. Falou que o reino de Deus, ó, você não está longe do reino de Deus. Falou para o homem que era conhecido na sociedade como um homem de Deus. Porque faltava algo no fariseu. Faltava algo. Ele precisava estar mais perto de Jesus. Porque ele sabia a palavra. Mas esse amor estava longe ainda dele. Ele precisava. Falou, você precisa ir um pouquinho mais. Mais. E Deus nos chama nesta noite para ir um pouquinho mais. Vai um pouquinho mais. Extrapola a igreja. A igreja é só o local que a gente vem aqui, se reúne, tem comunhão, é maravilhoso. Mas vamos extrapolar mais. Não adianta alguém falar para nós, você é um homem de Deus. Quando lá no fundo do nosso coração você falou, eu estou longe do negócio, eu estou mais longe que tudo. Se ele soubesse da minha frieza. Porque Jesus sabe. E se Jesus manda a palavra, eu tenho certeza que nós precisamos extrapolar. Nós precisamos ir mais longe. Quebrar estereótipos e amar verdadeiramente e mesmo além. Nós não podemos, nós criticamos e muitas vezes nós nos tornamos quem nós criticamos. Nós falamos que os fariseus, porque virou uma seita, mas quando eles nasceram da forma mais correta. Eles queriam defender a lei, eles queriam fazer o que era certo. Aí subiu para a cabeça. E aí eles ficaram só os chatão do negócio. O negócio de Deus foi para lá, falou, nós somos melhor que todo mundo. A gente sabe mais até que Jesus mesmo, a gente sabe mais que todo mundo. Nós não podemos ser assim. Nós vamos lutar no campo de batalha que Deus nos chamou para lutar. E é o campo que a gente domina. Vamos amar aqueles que estão à nossa volta. Se o fariseu, ele era aquela pessoa que quando a pessoa estava lá na lama, o jeito do fariseu é assim, a pessoa está lá na lama, ele vai lá e fala, você está na lama porque você pecou. Não é assim? Olhando para um fariseu, eu já imagino isso. Falou, ele vai dar mais uma pedrada. Porque é o jeito do fariseu. Mas o jeito que Jesus nos ensinou a amar é assim, ó. Você está na lama, dá a mão aqui, ó. Vamos caminhar juntos. Porque condenado ele já está. Quem está na lama já sabe porque está na lama. Você não precisa falar porque ele está, ele sabe. Ele precisa de uma mão, de um braço que levante ele da lama e leve ele para andar junto. Isso é amor, igreja. E se a gente deixar isso contaminar a nós, a gente fica igual o fariseu. Quer ficar que nem fariseu? Assiste o programa do Datena. Esses programas, né, que fica ali passando no final de tarde. Aí você olha, eles expõem uma notícia, você fala, é verdade, tem que morrer todas essas pessoas mesmo. E aí você fala, meu Deus do céu. Tá que nem naquele filme lá, né? Me fugiu o nome, aquele filme lá do professor, lá que eles invadem um banco lá e entram no banco. Casa de Papel. Eu falei, a gente está torcendo para o ladrão. A gente torce para o ladrão roubar. Muda, se você não prestar atenção nas coisas, você muda. Então a Bíblia nos chama para lutar, o melhor que nós temos a lutar, com a melhor arma que nós temos, é amar. Amar a Deus. Se nós amarmos a Deus, nós vamos amar uns aos outros de todo o nosso coração também. É para isso que Deus nos chama. Se fosse falar, né? Essas são as estratégias da sua vitória. Para deixar bonito, né? Essa é a estratégia, irmão. Deus nos chama para lutar em amor. Amor. Ame o seu próximo. Ame os que te rodeiam. E extrapole, ame aqueles que não te amam. Saindo daqui, talvez apareça. Aí você vai lembrar, falou, Deus está me levando a um nível melhor. Se você puder amar quem te faz mal, Jesus amou, não amou? Se você puder amar quem te faz mal muitas vezes, você subiu um degrau. E esse degrau faz a diferença. Te leva mais perto do Pai. Amém? Eu queria orar nessa hora.